Olá, amigos do Logos Apologética. Este é um audiotube de introdução ao humanismo secular. Em linhas gerais, o humanismo secular é uma religião feita pelo homem que ensina que o homem é a autoridade final sobre todos os assuntos e não Deus. Devo salientar, o humanismo secular é uma religião livre de propostas de cláusula e não uma religião que busca estabelecer propostas de cláusula. Por isso, o humanismo secular é enfática e inegavelmente uma religião para livre exercício de propostas. Esta religião afirma a todo vapor que Deus não existe e que não há algo como o sobrenatural, pois só existem as coisas naturais e materiais. Esta é a única religião oficial permitida a ser ensinada como fato em escolas públicas americanas atualmente. Quando os humanistas seculares desejam os benefícios da religião, então dizem que o humanismo secular é uma religião, mas quando são denunciados pela propagação de sua religião em escolas públicas, então eles dizem que não é uma religião. O ensino humanista secular, e de uma forma sutilmente forçada, tenta forçar as mentes jovens a aceitar um dos três falsos pilares humanistas na seguinte ordem de preferência. Primeiro, o ateísmo. Segundo, o agnosticismo. E terceiro, o deísmo. Todos os três são veementemente anticristãos e também intelectual e filosoficamente falhos. Muitos ateístas modernos tentam separar-se dos seus antepassados agressivos e estão agora tentando colocar diante das pessoas uma nova fachada suave e amável, o ateísmo humanista. O coração e o centro do ateísmo humanista é a sua fé na suposição de que a natureza humana é essencialmente boa. Eles sustentam que a natureza humana é boa, sem necessidade de Deus e, definitivamente, sem a necessidade de temor a Deus. Eles também sustentam que os seres humanos têm a capacidade de determinar por si mesmos o certo e o errado. Além disso, eles têm fé cega na ciência como salvadora da humanidade. Não é preciso pensar muito para ver os problemas intrínsecos deste pacote de pensamento. Se a natureza humana é essencialmente boa, então por que todo o tumulto histórico nessa terra? Por que a história humana é saturada com conquistas, pilhagens, destruições, sadismo, guerras intermináveis e brigas amargas em todos os níveis? Por que temos tão pouca cooperação e tanta concorrência? Por que temos fome, terrorismo, AIDS, DST sem fim, divórcios e dezenas de milhões de estupros, assassinatos, abortos, etc. A história da evidência gritante da realidade que a natureza humana não tem provado ser maravilhosa depois de tudo, afinal. No século passado, os comunistas ateístas tentaram modificá-la em sua experiência brutal ideológica, mas eles falharam miseravelmente. Nesses países, a natureza humana resistiu a qualquer tentativa de mudança e ficou cheia de egoísmo, falsidade e orgulho. Os seres humanos em todos os lugares são preenchidos com as mesmas características e os humanistas ateus não são exceção. Eles também podem ser egoístas, orgulhosos e desonestos, apesar de que podem não querer admitir isso. Quanto à capacidade humana de determinar o certo do errado, é um pensamento ingênuo por duas razões. Primeiro de tudo, para descobrir o que é certo e errado, deve-se antes de tudo definir o que é certo e o que é errado. No momento em que se rejeita a revelação divina, fica-se com o viés humano. Tente conseguir um grupo de filósofos para determinar o que é certo e o que é errado e você vai ver que ali você vai ter muita diversão em fazer isso. Esta tentativa honrosa já foi tentada antes e o resultado é aquele que está entre nós hoje, que é chamado de relativismo moral. Isto é, cada ser humano é livre para determinar o certo do errado por si mesmo. O seguinte problema com essa filosofia é que se pode facilmente racionalizar que os fins justificam os meios, como Maquiavel nos ensinou. Os seres humanos podem racionalizar todos os tipos de más ações como sendo, em última análise, benéficas para muitos. Hitler, Stalin e Mao Tse-tung mataram dezenas de milhões para que as multidões futuras pudessem desfrutar o paraíso na Terra. Se alguém se engana em acreditar que suas más ações vão finalmente ser benéficas para muitos, então todo tipo de ações desonestas podem ser permitidas.
Com relação à fé dos ateístas na ciência como salvadora da humanidade, basta olhar para a evidência. O método científico já tinha existido desde um pouco antes da época de Galileu. 400 anos se passaram. As descobertas têm sido muitas, os avanços tecnológicos têm sido muitos, as descobertas médicas têm sido muitas. Temos avançado fortemente em todos os campos científicos e qual é o resultado final? Armas atômicas que podem pulverizar toda a humanidade em poucos minutos, aniquilar o ar respirável, tornar a água não potável, poluir os alimentos e a atmosfera. A extinção humana está no horizonte e temos que agradecer a ciência e a natureza humana por isso. E mesmo assim, há humanistas ateus que colocam sua confiança nessas duas forças que estão trazendo-nos à beira da destruição. Isso não é uma ilusão? Apesar da avalanche de evidências que destrói os pilares do humanismo ateu, seus propagadores escolhem empurrar os vexatórios fatos sobre seu passado condenável para debaixo do tapete e dizer a seus discípulos que eles ainda podem ter sucesso em resolver os problemas do mundo, apesar das falhas do passado. Mas como? Será que eles têm uma varinha mágica que pode finalmente transformar a humanidade? Eles podem fazer a ganância, o egoísmo e as ciências irresponsáveis desaparecerem? Eles estão imbuídos de alguma sabedoria sobre-humana que ninguém mais tem? Os humanistas ateus estão tentando enganar a muitos em uma filosofia que não tem nenhum firme fundamento. Todos eles cometeram o erro de rejeitar a fonte de toda a sabedoria e fonte das soluções, e ao fazê-lo, entraram em um túnel escuro sem fim. Nós, cristãos, devemos combater o humanismo secular e demonstrar as falácias em sua base. Então, você já sabe, gostou do vídeo? Positive, divulgue, favorite, inscreva-se no canal e ajude a compartilhar esses conhecimentos para outras pessoas. Muito obrigado!